Você assistirá a partir de agora um documentário sobre a participação e contribuição dos povos originários e africanos no nosso município, Itapemirim. Todo o conteúdo foi produzido a partir de pesquisas e entrevista com o professor, escritor e historiador Luciano Retori Moreno, especialista na história de Itapemirim, que gentilmente atendeu nosso convite. As gravações e edições ficaram por conta da nossa turma, segunda DM2. Antes de Itapemirim ser o que conhecemos hoje, nossa terra já tinha cultura e história. Povos indígenas e africanos deixaram marcas profundas na formação do nosso povo, nossa língua, das nossas tradições e da maneira como vivemos. Muito antes da chegada dos colonizadores aqui no território de Itapemirim, era habitado por povos indígenas que viviam em harmonia com a natureza, caçando e cultivando a terra. A gente tem contato com arqueólogos, com historiadores, inclusive aqui de Piúma, né, que estudam muito essa questão indígena na nossa região, dos povos originários da nossa região, e até hoje nós não temos nada fechado ainda. A gente tem uma premissa, a gente tem alguns indícios. Por exemplo, as línguas que eles falavam. Aqui no litoral eles falavam a língua tupi, e lá no interior, onde está Cachoeiro, Castelo Alegre, essa região mais interiorana, serrana ali, eles falavam a língua G, escrito com J-E, G. Então, aqui nós temos, o que se tem dito aqui ultimamente, é que nós temos aqui povos macro-Gs ou macro-tupis, os povos que falavam mais ou menos o mesmo idioma, né? Então, no caso aqui, os tupis e no interior a língua G. Nós conhecemos cada rio, cada árvore. Chamamos esse lugar de casa, muito antes de chamar de Itapemirim. No nosso imaginário, a gente entende que os indígenas estão lá no meio da floresta, né? A gente tem aquele imaginário deles de cerrado, interior, mas, na verdade, a maioria desses povos habitavam a região litorânea. Um simples detalhe, e próximo à foz, ou os estuários, né, dos rios. Um simples detalhe, ele teria acesso tanto ao mar quanto ao rio. Então a sobrevivência dele seria proporcionada pelo acesso tanto de alimentos da água doce quanto alimentos da água salgada, né? Alimentos marinhos. Então isso possibilita maior condição dele sobreviver, daí a existência do chamado sambaquis. Vocês certamente já devem ter ouvido falar ao longo da história, né? Então o rio foi fundamental pela potabilidade da água ser possível ser ingerida, né? Pela possibilidade também de uma razoável ou talvez irrigação de alguma pequena plantação que esses povos faziam, né? Então o rio Itapemirim, aí mais tarde para os colonizadores, não para os indígenas, né? Esse rio vai ser muito importante para a questão do transporte litoral, interior e vice-versa. Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, repetindo, a gente tem uma região tão antiga quanto qualquer outra do Brasil que a gente conhece pelos livros de história. Então eles encontraram essa população que não vivia de maneira sedentária, né? Eles não tinham cidades, eles se fixavam de acordo com o que a natureza lhes oferecia, né? Então eles eram nômades muitas vezes, não, mas dominavam uma determinada região. Então, certamente, quando os portugueses chegaram, eles viram no próprio meio de vida dos originários, povos originários, uma maneira também deles sobreviverem aqui. Então, quando os portugueses chegaram, vou colocar portugueses, colonizadores, né? Eles perceberam que, por exemplo, os indígenas dormiam em redes. Lá na Europa eles dormiam onde? No chão. As campanhas deles dormiam no chão. E isso aí poderia proporcionar, por exemplo, ataque de animais, né? Cobras. Né? Então os indígenas eles perceberam que dormiam em redes. Então eles perceberam que eles se localizavam próximo ao rio e ao mar. Então eles foram adquirindo esses hábitos até para eles próprios. Quando os primeiros colonizadores que se fixaram aqui na nossa região chegaram, isso por volta de 1700, quer dizer, nós temos 325 anos de história de colonização. Itapemirim é muito antigo, né? Quando eles chegaram aqui, certamente eles vão enfrentar uma resistência daqueles povos que já estavam aqui, que não vão se sentir bem nesse processo de colonização. Então, onde esses primeiros colonizadores fixaram a sua primeira casa, a sua primeira igreja? No alto de um morro chamado Fazendinha. Aí vocês devem estar pensando assim, poxa, como é que eu vou imaginar que lugar é esse? Vocês estão em frente a ele. Aqui em frente ao Washington tem a Escola Narciso Araújo, não é isso? Tem a Escola Narciso, tal, tem um prédio que te impede de vir do outro lado. Mas se você chegar ali na rotatória aqui da coisa, você vai olhar lá para a esquerda, quem vai para a Barra,
você vai ver lá no fundo do morro. É ali que nasceu Itapemirim. A primeira casa, a primeira igreja da nossa cidade, da nossa região foi ali. Por que em cima do morro? Aí é a sua pergunta, a sua resposta, aliás. Né? Por conta desse enfrentamento que certamente aconteceria, e como eles são estrangeiros, né? Nesse caso baianos, né? Mas como eles vêm de outras regiões, eles vão enfrentar pessoas que habitavam aqui há muito tempo, então para se defenderem melhor, eles vão se colocar onde primeiro? No alto do morro. Uma segunda questão também que é muito importante a gente lembrar é que em 1760, vamos colocar assim, né? Algumas datas são divergentes e tal, mas por volta de 1760, alguns dizem 64, 65 e tal, vieram para cá os mineradores que estavam em Castelo, né? Garimpando lá em Castelo, também houve mineração lá, e eram constantemente acossados ou incomodados pelos índios puris que habitavam a região. O ouro foi acabando, os índios se perturbando, então eles acabaram migrando para cá. Então já mais uma demonstração dessa resistência mesmo direta. Né? Mas infelizmente o processo colonizador e a catequização que você falou, que foi muito importante também lembrar, acabaram por si só por mantendo esse domínio, criando essa imposição definitiva da cultura branca, né? Vamos colocar assim, colonizadora, com a cultura vermelha, né? Que era indígena. O nome da fazenda aqui, pessoal, para nós não esquecermos mais, hein? Fazenda Caxangá, é o primeiro nome do nosso lugar. Mas por que Fazenda Caxangá? Porque o líder dessa ocupação chamava-se Domingos de Freitas Bueno Caxangá. Domingos de Freitas Bueno, que tinha um apelido Caxangá, e acabou incorporando esse apelido acabou sendo incorporado ao nome dele. Domingos de Freitas Bueno, né? E se você complementar, Domingos de Freitas Bueno Caxangá, que na língua tupi quer dizer uma espécie de cedro, de eucalipto brasileiro, vamos colocar assim, cedro brasileiro. Ou alguns falam mato fechado, né? Mas é um apelido que acabou sendo incorporado ao nome dele. Então a Fazenda Caxangá, depois essa fazenda ela vai durante todo o século XVIII nas mãos dessa família Caxangá, né? Vamos colocar assim, e posteriormente começa a vir outras pessoas para cá, vão ocupando outros territórios, e essa mão de obra a princípio vai ser indígena. Então nós temos muitos cemitérios indígenas, a cidade foi construída em cima de cemitérios. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês sabem quais são os cemitérios que nós temos aqui em Itapemirim? Vocês nem imaginam, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando vocês estiverem passando ali em frente ao Banco do Brasil, pronto, vocês estão pisando em cima do cemitério. Todo mundo ali ainda. Só foram retirados os que foram, na época das construções das casas ali, que foram tirados, mas tem muita gente ali ainda. Onde é a prefeitura, onde é o Banco Banestes, onde é a padaria de Josimar. Que eu também frequento ali é o cemitério. Ele foi consagrado em 1872, dia 2 de fevereiro de 1872. Alguém aqui mora atrás da Igreja Católica? Morro ali? Não? Então ali atrás da Igreja Católica, do Cemitério Nacional do Rosário. Quer ver outro bacana? Não, mas a exposição que você vai lá. E com todo mundo lá ainda. Só foram tiradas as pessoas que estavam ali quando o muro foi sendo construído. O resto o estacionamento em frente. Não tem onde fica o estacionamento em frente à exposição? Dali eu tenho uma canela, um joelho e uma arcada dentária de um índio, por exemplo. Com a colonização, o trabalho forçado dos povos africanos escravizados marcou profundamente a história de Itapemirim. Vieram de longe, trazidos à força, para trabalhar nas fazendas, engenhos e construções. Primeiro, pessoal, por que a mão de obra escrava? A mão de obra escravizada, melhor dizendo, né? Simples, um detalhe simples. A economia do processo produtivo. Partindo do princípio que você economiza mais, você ganha mais dinheiro quando você não paga seu empregado do que quando você paga o seu empregado. Quando você tem um empregado e você tem que pagá-lo, você vai ter que pegar um pouco do seu lucro para poder, né, efetuar o pagamento do trabalho daquela pessoa. Quando você não paga, fica tudo para você. Então a ideia principal era essa. Eu tenho que ter o maior lucro possível. Por quê? Porque eu não estou na Europa, eu vou ter gastos para chegar até esses pontos, e eu preciso ter uma lucratividade em relação a isso daí. Então uma das coisas que eu vou usar para baratear, né, esse processo é uma mão de obra que eu não tenha que pagar.
Para isso, eu tenho que ter duas coisas. Primeiro, armas que sejam superiores a esses povos que eu vou conquistar. E segundo, a ideia de que eu sou superior a eles. Então, no meu imaginário, eu não estou fazendo nenhum mal, né? Eu estou fazendo uma coisa que é normal, né? Tem um cientista aí, mais tarde, no século XIX, que vai dizer que as espécies, ao se desenvolverem, ao evoluírem, né, vão criando uma seleção natural, né? E essa seleção natural faz com que os animais mais fortes se sobreponham aos animais mais fracos, né? Então, as pessoas que estão nesse processo de conquista, né, de colonização, eles vão começando a entender que eles, lá na Europa, eram mais fortes e os outros povos eram mais fracos. Isso não começa com Darwin, né? Isso vem lá desde o Renascimento Cultural. Desde o século XV, XVI, os europeus começam a entender que eles eram superiores aos demais povos. Então, se você juntar esses fatores, né, a ideia de superioridade e a necessidade de ganhar dinheiro, eles começaram, então, esse processo de escravização. Tanto que quando eles chegaram aqui no Brasil, os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Não imediatamente, né, mas 30 anos depois desse processo, dessa chegada, eles começam a escravizar os indígenas. Os portugueses, quando eles chegam aqui, pessoal, eles têm essa ideia, já vi isso aí. Bom, o problema do índio é que ele é nativo, ele é autóctone. Ou seja, ele nasceu aqui. Então, quando ele fugia, ninguém pegava, né? E trazer o africano para cá seria interessante, por quê? Porque ele não conhecia o lugar. Naquela visão preconceituosa que se tinha antes, quando se perguntava isso, por que o africano veio para cá ser escravizado? Porque ele era mais forte que o índio, porque ele estava acostumado com a escravidão, tudo visão preconceituosa. Nada disso. Ele veio para cá por um simples motivo, ele não conhecia o lugar. Então a sua resistência seria mais difícil, entendeu? Então eles são capturados de maneira violenta, desumana, lá na África, trazidos através de um inferno náutico, que eram os navios negreiros, porque se perguntava, né, o que é melhor, morrer ou... Porque a travessia era horrível, as condições dos navios negreiros eram desumanas mesmo, né? Coisas assim, absurdas. E quando chegavam aqui, eram colocados em campos de trabalho. Então, isso aconteceu na história do Brasil, primeiramente nos pontos onde os portugueses vão se fixar mais, no norte do país, né? Perdão, no norte da colônia, né? Especialmente lá Pernambuco, Bahia também, né? Agora, da Bahia aqui para baixo, inicialmente os indígenas é que vão ser mais usados como escravizados do que os africanos, porque a economia se concentrava lá em cima, então aqui embaixo. Então a gente viu a presença dos primeiros colonizadores aqui, né? Desbravadores aqui, comandados pelo Domingos de Freitas Bueno Caxangá, que trouxe seus agregados, trouxe também pessoas escravizadas, encontraram os índios aqui, vão passar por um processo de escravização desses índios também, né? E na medida em que eles vão tendo mais possibilidades econômicas, eles vão trazendo também escravizados vindos da África, né? Mesmo porque em 1700 eu e as minhas datas, 1759 é proibida a escravização indígena no Brasil. O Marquês de Pombal proíbe a escravização do indígena no Brasil, né? Tem todas umas circunstâncias em torno disso também. Então, a questão agora é trazer a mão de obra africana mesmo, né? Ou navios que traziam diretamente essas pessoas da África para cá, ou mesmo o deslocamento dessas pessoas escravizadas que já estavam aqui de regiões para regiões. Por exemplo, no processo de colonização de Itapemirim, que ocorre ao longo do século XVIII e XIX, os anos 1700 e os anos 1800, nós temos muitos fazendeiros de outras regiões que vêm para cá. Campos, São Paulo, como Barão de Itapemirim, por exemplo, Bahia, Minas, muitos vinham para cá apostando na nossa região. A nossa região tem características importantíssimas, né? Rio, mar, próximo à capital do Império, Rio de Janeiro, próximo à capital da província, Vitória. Então era muito bacana. Essas pessoas vinham para cá e traziam consigo essas pessoas escravizadas. Tá bom? Então eles vêm para cá no próprio processo de ocupação da região. Essas pessoas vêm, esses fazendeiros vêm e trazem consigo esses escravizados, além, também, lógico, da vinda de pessoas para cá. A nossa região aqui foi muito utilizada para contrabando. Mesmo que no comércio era legal, né, de pessoas escravizadas, a nossa região era muito usada para contrabando. Depois de 1850, quando é proibido o tráfico dessas pessoas escravizadas da África para o Brasil, aí mais ainda essa região nossa vai ser usada como contrabando, ponto de contrabando. Por quê, pessoal?
porque o escravizado era uma mercadoria. Infelizmente falando, né? Ele era uma mercadoria. Então, como mercadoria, ele tinha que pagar, o dono dessa mercadoria tinha que pagar imposto assim que ele chegava aos portos brasileiros. Então, chegava um navio negreiro, por exemplo, o comandante tinha que pagar um imposto ao fisco português, ou ao fisco brasileiro, mais tarde, no Brasil independente, né? Quando esses barcos chegavam. Ora, o que eles vão começar a fazer então? Eles vão começar a procurar outros lugares que eles pudessem chegar com essa, entre aspas, mercadoria, sem pagar os impostos, né? Então, infelizmente, a nossa região aqui foi muito utilizada para isso. Os portugueses sacaram isso daí. Então, eles começaram a construir, ao longo do século XVIII, né, fortificações aqui ao longo do litoral capixaba até Campos. Né? Em uma dessas fortificações, em 1782, nasceu um grande herói nacional, um grande herói brasileiro, que é o Domingos José Martins. Foi colocado um quartel naquela região ali próximo à Lagoa do Siri, né, onde se tinha uma boa vista da região. O nome da região lá como é que é hoje? Chamado Boa Vista, né, onde você mora. Exatamente, isso aí. Por isso Boa Vista, porque os portugueses, essa fortificação teria uma condição de visualizar qualquer contrabando que chegasse, né, ali naquela região. E Domingos Martins nasceu ali, onde é o Bar do Micinho ali, naquela região. Ali exatamente ele que nasceu. 1782. Né? Mas então é isso daí. Então essas pessoas vinham para cá nessas condições e vão ser utilizadas nas lavouras, nas minas aqui também, né, que nós teremos mineração na nossa região, e na construção da nossa cidade, na construção de Itapemirim. Tanto os povos indígenas quanto os africanos resistiram à opressão, mantendo vivas suas tradições. Essa mistura de cultura deu a origem ao que somos hoje, nas festas, nas culinárias, nas palavras, nas crenças populares de Itapemirim. Assim como aconteceu em qualquer lugar do Brasil, houve enfrentamentos iniciais, evidentemente guardadas as devidas proporções de quem estava usando armas superiores e quem estava usando armas inferiores. Mas tem contrapartidas também. Por exemplo, os portugueses, quando chegaram, eles tinham armas muito mais poderosas que as dos indígenas. Isso é um fato. Mas, em contrapartida, o indígena conhecia a região. Então, apesar da fragilidade dos armamentos e tal, o conhecimento da terra proporcionou a esses indígenas uma resistência brava. Né? Então, houve resistência e, posteriormente, né, assim como aconteceu também em boa parte da história do Brasil, acabou sendo a força do colonizador superando a defesa do colonizado, do indígena. Então ele acabou se submetendo. Então, apesar dessa resistência, tal, existe até uma publicação que a gente pesquisa de vez em quando, que fala, né, do livro do Dr. Mauro Braga, que foi um juiz que teve aqui em Itapemirim na década de 1950. Ele fala que o rio Itapemirim acabou sendo um marco divisório entre as possessões dos colonizadores e as terras indígenas. Então, do rio Itapemirim para lá, a região da Piabanha, vamos colocar assim, aí passou a ser terra indígena. E desse lado aqui do rio, a terra da ocupação. Mas a gente sabe que, posteriormente, houve um avanço. Agora, tem um outro detalhe também que é muito importante a gente lembrar, que eram os castigos físicos. Os castigos, pessoal, primeiro, eles eram pedagógicos. Como assim pedagógicos? Eles eram feitos para ensinar. Então, quando o senhor mandava castigar uma determinada pessoa escravizada, um escravizado, para mostrar para os outros o que poderia acontecer caso houvesse qualquer tipo de conduta igual àquele que está sendo escravizado, né? Perdão, sendo castigado. Então, tinha isso daí. Aí nós temos, inclusive, ferramentas. Nós temos aqui uma garguilheira utilizada na época da escravidão. Nós temos no nosso acervo isso também. Então, quer dizer, esse tipo de castigo era comum. Agora, nós temos que desmistificar também isso daí. Não quer dizer que todo mundo apanhava, aquela loucura. Por que não? Porque o escravizado era o meio de trabalho do senhor. Ele não podia ficar batendo no cara assim, à torta e direita. É a mesma coisa que você pegar hoje, por exemplo, você ser um proprietário, você tem um tratorzinho velho, você pegar uma marreta e começar a dar uma marretada nele. Como é que esse tratorzinho vai trabalhar para você? Agora, os castigos existiam? Sim, existiam. Né? Mas não era aquela coisa generalizada e louca, como até mesmo não é pela bondade do senhor, é porque ele sabia que era muito caro essa mercadoria, ele não podia ficar batendo nele, tornando inoperável, né, durante muito tempo. Considerando que a média de vida de uma pessoa escravizada no Brasil é em torno de 20 anos. Né? Nós temos um documento aqui, por exemplo, de uma
uma pessoa que faleceu, aí foi feito um inventário dos bens dela. Aí no inventário é citado o nome da viúva dessa pessoa, desse cara que morreu. É uma idosa de 36 anos. Imagina bem, século XIX, 36 anos era uma idosa, né? Então você imagina então, para a pessoa escravizada, como é que eram as condições de vida, e eram muito ruins mesmo, terríveis. No nosso entorno aqui nós tivemos também revoltas, acabei de citar o da Safra, e Queimado, por exemplo, na Serra, né? Uma revolta que aconteceu lá também de pessoas escravizadas. Então nós temos sim muitas notícias disso daí e muita preocupação das autoridades acerca desses movimentos. Sim. Lembrar que eles nunca foram passivos. Uma das grandes heranças que a população escravizada deixou para a gente, né? Uma dessas heranças é essa perseverança, né? Eles nunca se submeteram. Se eu for contar para vocês as formas de resistência, eu poderia estar assim colocando numa literatura, né? Eu estou mais preso no que aconteceu em Itapemirim. Mas nós temos inclusive casos absurdos de suicídio coletivo. Havia uma doença, há uma doença até hoje, né? Que é a depressão, né? Mas essa depressão naquela época para a população escravizada chamada de banzo, aquela saudade inteira, que você imagina você ser arrancado da sua terra, trazido para cá, a depressão que não te dá você como ser humano. E esse banzo era capaz de loucuras, né? Você é uma pessoa afetada por isso aí, era capaz de loucuras, né? Como suicídio, a revolta também, né? Era muito comum isso acontecer no Brasil. As condições eram pela própria condição de escravizado, já não devia ser uma coisa bacana, né? Então é um assunto esse é um assunto muito importante, pessoal, que deve ser tratado o ano todo, né? Esse tipo de relação, tal, esse tipo de construção da nossa história, que isso tem que ser tratado sempre de uma maneira regular o ano todo, né? Mas as condições de vida pela própria escravização eram péssimas. Só que você está naquela seguinte situação. Vou me colocar como se eu estivesse naquela condição de escravizado, né? Eu sou trazido para cá sem querer vir. Eu não vim fazer turismo. Eu fui tirado do meu lugar e trazido para cá. Aí eu vou ser jogado aqui em condições que eu não terei como assim, saída no primeiro momento. Eu não tenho saída. Eu estou em outro lugar, eu estou oprimido pela violência, eu estou misturado entre pessoas que só têm em comum a cor da pele, mas culturalmente nós temos muitas diferenças, inclusive linguísticas, né? Eu estou aqui numa situação que, digamos assim, o que eu posso fazer? Então, essa condição vai fazendo com que essas pessoas adquirissem a sua própria dinâmica aqui dentro. Olha que coisa incrível, né? A pessoa não tem outra maneira de sobreviver, então o que ela vai fazer? Eu vou me adaptar. Eu vou tentar fazer o possível para viver da melhor maneira, né, que eu puder. O próprio Capitão do Mato, por exemplo. O Capitão do Mato é aquela pessoa odiada. As novelas, os filmes, tratam o Capitão do Mato como se fosse um vilão, né? Ele é um negro que captura negros fugitivos, olha que covardia e tal. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar dele, na condição que ele tinha antes de ser um Capitão do Mato. Levar chibatada nas costas, ver a sua mulher sendo abusada, ver os seus filhos sendo maltratados. Se coloca na condição dele. E se coloca naquela situação em que um cara chega para você, cara, você quer sua liberdade? É lógico que eu vou querer. Mesmo que você tenha que caçar o seu irmão, sim. O que eu vou fazer? Né? Então é muito, muito difícil a gente julgar a pessoa pelas suas atitudes, mas se coloca na situação dele. Se coloca na situação daquelas mulheres violentadas, aquela violência que havia contra a mulher naquela época, a mulher escravizada, né, que ela se envolvia né, com os seus senhores e eram tidas como negrinhas, prostitutas, aquela coisa toda. Se coloca na condição dela, de levar chibatada no ombro, de estar... Alguém aqui já passou por dentro de um canavial? Canavial, alguém já passou? Você vê como é que a pele sai toda, se você não for... Tanto que essa molecada que trabalha, o pessoal que trabalha tudo roupa, porque a folha da cana corta a pessoa todinha. Porque senão a folha da cana corta a pessoa como se fosse uma faca. Imagina que você ser colocada nessa condição. Então você vai ter os seus subterfúgios? Claro que você vai. Você vai buscar situações. Então a dinâmica era muito dura, entendeu? Pelas condições. Eles vão procurando se adaptar das melhores maneiras possíveis. E isso vai fazer com que nós tivéssemos vários episódios de resistência aqui na nossa região. Nós tivemos aqui incidência de quilombos. Detalhe, pessoal, a Graúna não era um quilombo, hein?
A Graúna hoje é uma comunidade quilombola, tudo bem, bacana, mas ela nunca poderia ter sido um quilombo. Não precisa nem conhecer a história para entender isso, né, Grazi? O quilombo, ele não podia estar perto da fazenda, senão o senhor ia capturar o cara de volta. Então, quando o escravizado fugia, ele formava quilombos muito longe aqui na nossa região. Então, nós temos incidências aqui de cemitérios abandonados, que serviam como quilombos. Nós temos aqui em Presidente Kennedy, aquela região de Cacimbinha, São Paulinho. Nós temos em Cachoeira, Serra do Caramba, Monte Alegre. Quer dizer, eles iam para o interior mesmo para fugir, né, desse processo aí de uma possível captura. Então essa resistência existia, entendeu? Era comum. Nós temos um episódio em 1885, 3 anos antes da abolição, onde os escravizados na fazenda da Safra mataram o senhor, entendeu? Nessa revolta que aconteceu ali. Então teve esse episódio também. 3 anos depois acabaria acontecendo a abolição, né? Uma das maneiras que eles vão se adaptando, que eles vão contribuir para essa adaptação, a especialização. Então nós teremos, por exemplo, pessoas escravizadas que vão se especializar em serem ferreiros, né, porque antigamente tinha muito cavalo e tal, precisava de ferradura, né, pregos para poder fazer construções e tal, construtores, ou seja, pedreiros, daí esses foram utilizados, por exemplo, na construção da nossa matriz, né. Mas a vida era muito dura. Nos tiraram de nossa terra, mas não tiraram nossa força. Mesmo em meio à dor, mantivemos viva a nossa cultura, nossa fé e nossos cantos. A mão de obra escravizada aqui vai acabar sendo responsável pela construção de tudo que nós temos aqui naquele momento, né? Tanto dos engenhos que vão surgir, do processo produtivo, das cidades, das casas. Nossa igreja, por exemplo, está fazendo 170 anos esse ano, a Matriz Nossa Senhora do Amparo. Quem a construiu? Inclusive a utilização da farinha de mandioca, né? Que outrora, né, fora a base da economia do Brasil. A farinha de mandioca hoje é banal na nossa casa, mas antigamente era muito cara, assim como o açúcar também era muito caro, né? Eram produtos essenciais. Então, ainda hoje você encontra a fabricação de tapioca, por exemplo, aqui na nossa região, que ainda é típica dessa época, apesar de não ser agricultura mesmo, né? O abacaxi não é aqui da nossa região, ele foi incorporado aqui, mas a agricultura também era muito comum entre essa população e acabou, né, sendo também associada à própria cultura trazida para cá, que lá na Europa também eles cultivavam a terra, né? Então isso vai sendo incorporada à própria cultura da nossa região, a permanência dessa culinária, os nomes que eu citei para vocês, né? Aqui em Itapemirim é muito comum o nome de madeira, por exemplo, Caxangá, o próprio Caxangá, Guanandi, Lagoa do Gomes, Guanandi é uma árvore também, né? Jacarandá, Peroba, Cerejeira, Paineiras. Você sabe o que é Paineiras, pessoal? Paineiras é um pé de paina. Hoje a gente não usa mais isso, mas antigamente as pessoas pegavam essa paina, que é um algodãozinho, para fazer travesseiro, fazer colchão, né? Então é uma árvore que tem um tronco cheio de espinhos. E ela dá esse fruto que quando se abre forma aquelas painas. Então hoje você usa outros materiais, mas naquela época você usava isso aí para fazer travesseiro, colchão. Então, paineira, no plural, paineiras, né? Então esses nomes permanecem ainda. Escovar o dente todo dia, tomar banho todo dia, o nome da nossa cidade, o nome dos nossos bairros, né? Itaoca, Itaipava, Itapemirim, Guanandi, Cerejeira, quer dizer, tem vários nomes que são de origem deles, fora a culinária. Fisicamente, sim, a gente tem que eles tenham perdido mesmo, mas a cultura deles permaneceu ainda, que influencia bastante a nossa vida até hoje. Essa aqui é uma cambuci. Cambuci é essa urna funerária usada por muitos povos indígenas no Brasil, mas você encontra no Brasil afora. Isso aqui foi encontrado na Tiabanha, muito próximo daqui, né? E estava com esses restos mortais aqui, provavelmente de uma criança indígena, né? Que a gente procurou preservar da melhor maneira possível, evidentemente faltando para a gente muita tecnologia para isso. Você vê que eu coloquei até em pneus aqui para poder, porque não pode ser outro material por conta do formato da urna. Como ela estava toda quebrada, por que ela estava quebrada? Porque quando acharam, entenderam que tinha ouro dentro, elas quebraram. Aí nós fomos lá, recolhemos todos os pedaços, todos os fragmentos, colocamos mais ou menos assim, né? Recuperamos a maior parte, mas ainda tem uma parte guardada ainda. Eu cheguei a construir isso aqui também, a reconstruir isso aqui, mas não sustentou, a porta estava usando, não sustentou. Então a gente guardou para evitar perder, né? Você pode observar que as pinturas ainda originais, tá vendo? A pintura de origem tupi, certamente tupi, né?
Isso era feito com tinta à base de barro, base de terra. Eles produziam tinta a partir de coral, a partir de terra também. Né? Esse espadinho aqui, isso aqui é o que eu falei para vocês lá, que é o processo de aculturação do indígena. Isso aqui foi encontrado numa cambuchi muito parecido com essa, só que aqui dentro da vila. Né? E você percebe que isso aqui não é uma arma, né? Um objeto típico de um índio, né? De um indígena. Certamente ele já passou por um processo de aculturação, né? E permitiu ter acesso a esse tipo de material aqui. Né? A gente percebe que é uma arma letal, né? Feita para matar, por conta desse sulco que tem aqui nela. Né? Isso aqui é muito comum nas armas que são feitas com objetivo de letalidade. Tá vendo? Por quê? Porque quando essa arma é introduzida na pessoa, entra ar por esse sulco e aí provoca hemorragia interna. Então, se a pessoa não morrer do espeto, né, morre da hemorragia que dá lá por conta disso aqui. Todas as armas militares, por exemplo, têm esse sulco aqui, né, as baionetas militares e tal, e é para exatamente esse objetivo. Né? Isso aqui deve ter sido afiado muitas vezes, podia ser maior e tal, mas aqui é um exemplo de um pedaço de fragmento da nossa história. Né? Aqui está uma situação acessada. Isso aqui, eu deixei isso aqui. Isso aqui é fruto de uma escavação lá na casa do Barão de Itapemirim. É o fragmento de um vaso, né, que pertencia à casa dele. Coloquei aqui para mostrar para vocês que tinham os escravizados e tinha os donos dos escravizados. Né? Então isso aqui é para mostrar uma pequena demonstração do luxo que esse barão vivia lá na fazenda do Muquim, muito pertinho daqui. Né? Nós temos um vaso quase que totalmente reconstruído, ele está agora na mão de uma pessoa que está terminando essa reconstrução. Aí esse aqui é um dos fragmentos que a gente encontrava, né? Tá. Ó, esse aqui, por exemplo, isso aqui é uma luminária. Já tem um pouquinho de vela aqui dentro ainda, tá vendo? Isso aqui é uma luminária, não tínhamos energia elétrica naquela época, né? Então colocava-se uma vela aqui dentro, né? E a pessoa então segurava assim e ia iluminando o caminho. Tá vendo? Como se fosse um farolzinho iluminando o caminho. Poderia ser, né, acoplado em alguma coisa. E isso aqui também era muito comum nos postes, que antigamente não tinha luz elétrica, então colocavam os postes de madeira, aí fixavam essas luminárias desse poste. De tarde passava um cara com a varinha, né, abria essa portinha, com a mesma varinha tinha uma vela na ponta, assim, ele colocava fogo, fechava, no outro dia de manhã ele vinha com uma varinha com um copinho virado para baixo e só ia apagando as velas. Né? Então essa aqui é a luminária, isso aqui também foi encontrado lá na casa do Barão de Itapemirim, no Rio. Certo? Isso aqui, ó, isso aqui é um antigo ferro de passar roupa, é muito comum a gente ver isso aqui, não é tão incomum isso aqui. Está enferrujado assim porque estava enterrado, né? Então as pessoas colocavam carvão aqui dentro, colocavam carvão, né? Fechavam, aí esse carvão esquentava o ferro e as pessoas passavam por ele, né? Isso aqui deve ter sido usado muito por pessoas escravizadas, né? Isso aqui que é bacana, tá vendo? Uma pequena demonstração dos cachimbos que nós encontramos lá também na fazenda do Barão. Esses cachimbos aí que certamente eram usados por pessoas escravizadas, né? A gente pode perceber, por exemplo, que muitos deles remontam à questão da coroa, da realeza na África. Uma espécie de uma demonstração, né, de homenagens que eles faziam, estando aqui nessa condição, né? Que é para mostrar, de repente, a realeza da qual eles vinham lá na África. Tá vendo? Alguns fragmentos desses cachimbos. Certamente tinha um bambuzinho aqui, né? Que eles usavam para queimar o fumo deles. Né? Esse aqui eu nem tirei ainda o conteúdo, porque eu acho que uma das maiores emoções que a gente tem é quando você vai limpar e acha o carvão aqui dentro ainda. O carvãozinho que foi utilizado, né? Então tá aqui, eu nem limpei para não perder essa essência aí. E aqui são algumas moedas. Ah, isso aqui, ó, isso aqui são dedais. Não sei se a Grazi conhece, né? Isso aqui as costureiras usam para poder evitar furar os dedos. Como nós achamos em grande quantidade, isso aqui, certamente isso aqui também era utilizado por pessoas escravizadas da fazenda do Barão, para costurar e tal. E aqui são moedas também que nós encontramos lá, né? Essa moeda aqui, por exemplo, é uma moeda de 40 réis. Ela veio para o Brasil no século XVII, nos anos 1600. 40 réis. Ou uma pataca. 20 réis, meia pataca. Às vezes você tem uma frase muito que a gente usava antigamente, quando você queria desvalorizar uma pessoa, né? E fulano não vale meia pataca. Né? A gente era muito comum se usar essa expressão. É para mostrar que o valor dessas moedas que tinham naquela época. E essas outras duas aqui também, ó, remontam o Brasil antes da independência. A gente percebe nelas ainda a coroa, o símbolo da coroa portuguesa, né?
Tem uma aí de 1820, o Brasil não era nem independente ainda. Mas já eram moedas que circulavam aqui pelo Brasil, né? Trazidas por Portugal e através da atividade comercial também, certo? Conhecer nossa história é um ato de respeito. É lembrar daqueles que construíram a nossa cidade com trabalho, sabedoria e coragem. É reconhecer que a nossa identidade vem da mistura de muitas vozes e histórias. Somos parte dessa história!